Olá, devs, sejam bem-vindos à sessão número 15. É na aula de hoje onde nós iremos exercitar um bocadinho sobre o assunto que falamos na aula anterior, que é o assunto sobre vetores. Hoje, então, a nossa ideia vai ser praticar e aperfeiçoar as nossas técnicas e conhecimentos relativo a vetores. Espero que tenha assistido à aula passada. Se caíste aqui de paraquedas, recomendo assistir à aula anterior. E se surgir alguma dúvida em relação à aula anterior, nós vamos deixar aqui em cima, né, em qualquer lugar aqui na parte superior e na descrição o link para você poder assistir o nosso curso completo, tá? Então, espero te ver já do outro lado. Não esqueça de subscrever ao canal, tá? Isso aqui é a serventia da casa. Não esqueça de clicar o like nesse vídeo e quando você clicar em subscrever ao canal, ativa também o sininho das notificações, porque vai ajudar muito naquilo que é a divulgação dos nossos conteúdos e o YouTube vai entender que esse conteúdo que nós estamos a partilhar é de relevância e vai poder entregar para outras pessoas também. Espero te ver do outro lado. É um até já. Exercício 36. Crie um programa que solicite ao usuário que insira 5 números inteiros e armazene-os em um vetor. Em seguida, calcule a soma de todos os elementos do vetor e exiba o resultado. Primeira coisa que nós devemos fazer é entender que nós temos que criar um vetor que vai receber 5 números inteiros. Ou seja, vamos criar um vetor que vai armazenar 5 valores. Para resolvermos essa questão, vamos declarar um vetor de tipo inteiro. Esse vetor vai se chamar num, que vai receber 5 números. Tá? E esses números, portanto, vão estar armazenados nessa variável vetor. O que é que depois nós vamos fazer? Vamos solicitar que o usuário digite esses valores. Então, aqui vai ser escreva. Primeiro podemos criar um ciclo para, né? Para pedir todos os valores do vetor. Para inteiro, a variável contadora que vai começar de zero e vai parar quando o contador for menor que 5 e logo de seguida o contador vai incrementar de um em um passo. Logo depois aqui vamos pedir que o usuário escreva, vai escrever nesse momento, digite o. Eu vou usar um artifício para poder apresentar o número do valor. Vou fazer aqui conto mais um e aqui o símbolo de primeiro, tá? Vai ser o primeiro valor. O que vai acontecer? Quando o conto for zero, ele vai fazer o conto mais um. Ou seja, quando o conto for zero, ele vai apresentar o valor um. Depois, quando o conto for 1, vai apresentar o valor 2. A ideia é termos uma mensagem aqui um pouco bonitinha. Tá? Não sei se vocês conseguem ver a partir daqui. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui para ficar mais visível. Tá? Vou dar aqui. Temos aqui, digite o primeiro valor, digite o segundo valor, digite o terceiro valor, digite o quarto valor, digite o quinto valor. Se eu tirar esse mais um aqui, pessoal, vai ser digito o zero valor, o primeiro valor, segundo, terceiro, quarto. Eu como quero a posição do contador mais um, posso fazer assim, né? E eu tenho exibido dessa maneira. Primeiro valor, segundo valor, assim sucessivamente. Essa soma aqui não está a ser incrementada no contador, tá? É apenas para exibição. Não está a ser incrementado no contador, ou seja, o contador não está a receber esse valor mais um. Ele apenas está a ser calculado para exibição, tá? Então, o que eu vou fazer? Já tenho aqui, vou pedir aqui para fazer um leia. Vai ler na posição do contador. Tá? Vou ler na posição do contador. Quando o contador for zero, vai ler na posição zero. Quando for um, vai ler na posição um. Quando for 2, na posição 2. E assim sucessivamente. Tá? Eu aqui já posso remover a quebra de linha, mas vou manter um pequeno espaçozinho. Feito isso, vou executar aqui. Vou digitar o valor. 3, 4, 2, 8 e 4. Já tenho todos os valores aí apresentados. Mas agora vou precisar de calcular a soma de todos os elementos. Precisa de calcular a soma de todos os elementos. Para poder calcular a soma de todos os elementos, primeiro eu tenho que ter o ciclo a funcionar e apresentar todos os elementos. Para isso, o que eu faço? Como eu vou precisar de ver todos os elementos ou poder manipular todos os elementos, vou criar um ciclo para poder, portanto, rodar todos os elementos, para eu poder ter acesso a todos os elementos do meu vetor.
Então vai ser para inteiro, conte na posição zero, conte menor que 5, conte mais. Logo depois, eu posso apresentar aqui todos os valores. Tá? Vou apresentar aqui todos os valores digitados. Vou apresentar aqui todos os valores digitados usando um num na posição cont. Eu aqui tenho todos, vírgula, uma quebra de linha. Feito isso, vou digitar aqui assim. Eu consigo ver todos. Tenho já todos os valores aqui. Mas o que acontece é que eu vou precisar de somar todos os valores. Eu não vou apresentá-los. Eu vou somá-los. Para somá-los, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu posso criar uma nova variável aqui, variável soma. E essa variável soma vai receber todos os valores que estão no vetor num. Tá? Eu vou, portanto, apresentar aqui o num, quer dizer, a variável soma, que vai receber, não é, todos os valores que estão aqui. Só que o que acontece? Quando eu meter assim, a variável soma vai passar a receber os números, tá? Mas não vai somá-los, vai substituir o valor que estiver na variável soma. Para somar, eu tenho que fazer aqui o soma mais. Dessa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro somar e só depois vai fazer a atribuição. Ele vai somar e vai fazer a atribuição. Mas nós vemos que ele aqui apresenta com um símbolo de erro. O que apresenta esse erro? Esse erro é apresentado, pessoal, porque na primeira soma, o valor de soma não existe. É nulo. Quer dizer, é nulo não, é vazio. Sendo vazio, nós não podemos manipular valores ou operar valores com uma das variáveis com valor vazio, ok? Tanto que quando metemos aqui o mouse, a mensagem que aparece é a variável soma não foi inicializada. Então nós temos que inicializar com valor nulo, nesse caso inicializamos com zero e imediatamente o erro já some. Feito isso, ele aqui já vai fazer a soma e por fim vamos ter que apresentar o resultado final. Para apresentar, demos a outra escreva aqui e apresentamos a soma de todos os valores será, dois pontos, vírgula, soma. Tá? Eu vou somar aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E a soma de todos os valores será 10. Temos aqui então o exercício resolvido. Essa é uma das formas apenas de resolver. Se você resolveu de forma diferente, por favor, deixe nos comentários para eu poder visualizar. Se tiver alguma questão que podia ser melhorada, nós vamos claramente dar como sugestão. Tá? E se alguma coisa não ficou clara, também pode deixar nos comentários que nós vamos fazer questão de tanto poder corrigir ou poder explicar essa parte que não ficou clara. Bom, então, para o exercício 36, temos considerado resolvido. Vamos para o próximo. Exercício 37. Crie um vetor que permita ao usuário inserir 10 números inteiros em um vetor e, em seguida, encontre e exiba o maior e o menor valor do vetor. Portanto, vamos criar um vetor que vai receber 10 números e no final vamos apresentar o maior valor e o menor valor do vetor. Primeira coisa que nós vamos fazer, claramente, é criar o vetor, declarar o vetor e depois solicitar todos os valores do vetor. Nesse caso, para criar o vetor, podemos criar assim, um valor de números inteiros, um vetor de 10 posições. Vamos agora pedir todos os valores, para pedir todos, não é? Inteiro, conte, igual a zero, conte menor que 10 e conte mais. Aqui vou abrir a chaveta e vou fechar. Vou pedir todos os valores. Escreva, digite o. Vou usar o mesmo artifício. Aqui vai ser conte mais um.
valor dos pontos, aqui vai ser o leia, vai ser num na posição do contador. Feito isso, nós já vamos poder ler todos os valores. Assim nós já vamos conseguir fazer a leitura de todos os valores. O que é que está a faltar? Pegar o maior valor e o menor valor. Então, para isso, vou declarar aqui uma variável para maior e uma variável para menor. Tá? Então, no maior nós vamos receber o maior valor e o menor nós vamos receber o menor valor. Como é que nós vamos fazer isso? Para achar o maior e o menor valor, nós vamos criar um ciclo. Primeiro temos que criar um ciclo porque temos que comparar todos os valores. Tá? Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar de um artifício aqui, uma técnica em que nós vamos primeiro fazer uma atribuição do valor inicial do vetor na variável maior. Tá? Para quê? Para depois irmos comparando se a variável maior é maior realmente do que os outros valores que estão lá. E vamos fazer a mesma coisa com a variável menor para depois saber se o valor que está em menor é menor do que os outros valores que estão no vetor. Está complicado? Não tem problema. Se estiver, vamos explicar durante a resolução. Vou criar então aqui o ciclo para inteiro, conta igual a zero, né? Conte menor que 10 e aqui um conte mais. E eu aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Vou, portanto, começar a escrever aqui os elementos. Mas antes disso, vou falar, olha, o maior valor é o num na posição zero. Por que eu prefiro o num na posição zero? Prefiro o num na posição zero porque eu assim sei que eu vou pegar do primeiro elemento ao último elemento. Vou poder comparar do menor elemento ao último elemento. E aqui eu vou pegar o menor, também vai receber o num na posição zero. Tá? Então aqui eu vou comparar. Se o maior valor, se o valor que estiver em maior for menor do que o valor que estiver em num na posição do contador, então o que é que vai acontecer? A variável maior vai receber o num na posição do contador. Vejamos, pessoal. Se nós aqui fazemos uma atribuição do primeiro valor que está no vetor para a variável maior. Quando esse ciclo estiver a funcionar, esse segundo ciclo, ele vai entrar no ciclo de repetição e vai entrar aqui na comparação. Para cada mudança que ele fizer, a condição vai mudar. Ele vai procurar saber se o valor que está em maior é menor do que o valor que está em num na posição do contador. Por exemplo, vai ver se maior é menor que num na posição zero, se maior é menor que num na posição um, se maior é menor que num na posição 2, se maior é menor que num na posição 3 e assim sucessivamente. Sempre que o número que estiver em maior for menor do que o que está na posição do contador, então a variável maior vai receber esse valor. Repito, sempre que o valor que estiver em maior for menor do que o valor que estiver no vetor, nesse caso no vetor num na posição do contador, nesse caso o maior sempre vai receber esse valor. Tá? Então, para esse ciclo de condição, vamos trabalhar no maior. E se o o menor valor que estiver na variável menor for maior do que o que estiver em num na posição do contador, o que vai acontecer? Analogamente, menor vai receber num na posição do contador. O que vai acontecer? Sempre que tiver algum valor em que em que é menor do que a variável do que o valor que estiver em menor, sempre que tivermos um valor que for menor do que o que está em menor, então esse valor vai ser recebido. Ou sempre que o menor for maior do que um valor, a variável menor vai receber esse valor que é menor. Tá? Só para deixar aqui claro. No entanto, depois disso, vamos apresentar aqui, escreva
O maior valor é, dois pontos. Aqui vou apresentar vírgula maior. Posso aplicar aqui uma quebra de linha ou posso aplicar no final, tá? E aqui escreva uma quebra de linha antes, o menor valor é, dois pontos, vírgula, menor, tá? E isso já posso executar. Primeiro valor vai ser menos 5, menos 100, 2, 4, 4. O maior valor, ainda são 10. E, 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 ok. Temos que o maior valor é 43 e o menor valor é 965. Então, ele vai fazer esse teste sempre que encontrar o menor valor e o maior valor, vai, portanto, fazer a substituição. No entanto, você pode testar esse algoritmo também. Assim que você testar, passa. Tá? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que nós vamos fazer a devida correção. Tá? Vamos então para o próximo exercício. Exercício 38. Escreva um programa que peça ao usuário que insira 5 números inteiros em um vetor e em seguida inverta a ordem dos elementos no vetor. Exiba o vetor invertido. Ok? Então, vamos pedir que o usuário digite 5 valores e depois vamos apresentar o vetor de forma invertida. Primeira coisa é pedir, declarar, né? E depois pedir os valores. Então, inteiro, inteiro, vetor de números, na posição, vai receber 5 valores. Aqui o para, né, inteiro, ponte igual a zero, ponte menor que 5 e aqui o conte mais mais. Aqui abre a chaveta. Logo depois da chaveta vou pedir esses valores. Escreva, digite o, isso aqui já não é novo. Eu aqui fazer o leia para poder receber num na posição do contador. Feito isso, recebemos todos os valores. Agora nós vamos ter que meter os valores na ordem inversa. Nós, para isso, podemos fazer de diversas maneiras. Podemos alterar a posição ou a contagem aqui do ciclo, tá? Podemos criar um vetor auxiliar, tá? Podemos fazer de diversas maneiras. Podemos fazer de diversas maneiras, tá? Então, nós podemos fazer aqui usando um vetor auxiliar. Se nós quisermos usar um vetor auxiliar, podemos criar um vetor auxiliar de 5 posições também. E nós vamos passar a fazer a transição dos valores de uma posição para outra, tá? Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar aqui um ciclo para inteiro conte na posição 0, conte menor que 5, conte mais mais. E aqui dentro vamos fazer a transição. Então, o auxiliar na posição do conte vai receber o num e dentro das posições nós vamos ter 4 menos o contador, tá? 4 menos o contador. Desta forma, pessoal, quando o contador aqui for 0, aqui o contador vai ser 4 menos 0. 4 menos 0, 4. Vamos ter 4. Quando aqui o contador for 1, nós aqui vamos ter 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Quando aqui for 2, aqui vai ser 2. Quando aqui for 3, aqui vai ser 1. E quando aqui for 4, aqui vai ser 0. Desta forma, nós vamos poder fazer a transição. Tá? Feito assim, dando isso certo, tá? Então nós aqui vamos continuar. A questão que pode se meter aqui, como é que nós chegamos a essa conclusão? Na verdade, pessoal, isso é muito simples de ser feito. Tendo em conta que a primeira posição é 0 e a última posição é 5, na verdade já entendemos que a última posição válida é 4. A posição válida, a última posição válida vai ser o 4. Então, como a última posição válida é 4,
Os valores só vão mudar de 0 para 4. E como vai tirar do primeiro para o último e do último para o primeiro, é só meter aqui a última posição válida aqui e poder fazer essa transição dos dados. Quando aqui for 0, ele vai fazer 4 menos 0. Quando aqui for 1, vai fazer 4 menos 1. E dessa forma ele vai fazer a transição dos dados. Feito isso, pessoal, nós já temos aqui a transição dos dados a ser feita. Mas agora vamos apresentar o vetor invertido. Mas para não apresentarmos apenas o vetor invertido, vamos apresentar os dois, tá? Então, vou criar um ciclo aqui. Primeiro vou escrever, aqui escreva, vetor inserido, dois pontos, e vou criar aqui um ciclo para inteiro, ponto igual a zero, o cont menor que 5, quanto mais, e eu aqui vou apresentar o vetor inserido, que é o num, né? Leia, escreva, na verdade, escreva, hum, aqui vai ser num na posição do contador, vou aplicar aqui um espaçozinho aqui, para separar os elementos, tá? E aqui nós vamos ter o vetor inserido, e vou pedir aqui então o vetor invertido. Tá aqui o vetor invertido. Dois pontos para inteiro, ponte menor igual a zero, ponte menor que 5, conto mais, e portanto temos no final aqui o escreva o vetor auxiliar na posição do contador, vírgula, e o nosso tracinho. Feito isso, vamos executar. Vou digitar aqui o valor 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui o vetor inserido é 1, 2, 3, 4, 5 e o vetor invertido é 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Nós, inclusive, podemos aqui, antes de apresentar o novo vetor, dar uma quebrazinha de linha, ou dar duas, tá? Faz diferença. E assim nós executamos. Temos 1, 2, 3, 4, 5. O vetor inserido é 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. E o vetor invertido é 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, essa é uma das formas de podermos resolver esse algoritmo. Até já. Próximo exercício. Exercício 39. Crie um programa que solicite ao usuário que insira uma sequência de números inteiros em um vetor e, em seguida, peça ao usuário que insira um número específico. O programa deve contar quantas vezes o número específico aparece no vetor e exibir a contagem. Então, o nosso algoritmo precisa que nós vamos inserir uma sequência de números no vetor e, em seguida, pedir um valor específico ao usuário e o programa deve apresentar quantas vezes esse valor aparece no nosso programa, tá? Ou no nosso vetor. Primeira coisa, vamos pedir que o usuário digite um conjunto de valores específicos. Para isso, vamos declarar um vetor. Olha, aqui não diz exatamente quantos valores é que nós temos que, portanto, adicionar. Desta feita, nós podemos criar um vetor à nossa escolha e eu vou escolher um vetor de 5 números, tá? Para não ser muito extenso. Então, podemos aqui declarar assim, inteiro, número de 5. Vamos pedir que seja adicionado os valores, né? Escreva primeiro ciclo para inteiro cont igual a zero, cont menor que 5, cont mais, e aqui escreva
digite o conto mais um, leia, num na posição conte. Então, aqui nós pedimos todos os valores. E depois vamos pedir o valor específico. Escreva, digite o valor a procurar. Leia. Vamos precisar de criar um valor aqui. Vou criar uma variável procurar, que vai ser inteira. Vai ser aqui procurar. Então, vou procurar. E para contar quantas vezes vou precisar de uma outra variável. Vou aqui a variável quantidade. Cadê? Então, o que é que eu vou começar fazendo? Fazer o seguinte. Vou criar um ciclo. Como eu preciso de comparar para saber se a variável que ele específica que estamos a procurar é igual a cada uma das variáveis que está no vetor, vamos precisar de criar um ciclo para poder fazer essa comparação, para saber se a variável procurar é igual a cada uma delas, a cada um dos valores que está no nosso vetor. Então, para isso, vamos fazer o ciclo para inteiro, conta igual a zero, conta menor que 5, conta mais, e aqui fora, aqui dentro do ciclo, vamos criar com a condição se. Se o valor que estiverem a procurar for igual que o valor que estiver em num na posição do contador, eu quero saber se é igual ao valor que estiver na posição do contador, então a quantidade vai ter que somar mais, com quantidade mais um. Mas ele está a dar erro por quê? Porque nós não inicializamos. Então temos que inicializar aqui a quantidade com o valor zero, tá? Dessa forma, a quantidade já vai começar a contar. Então, aqui no finalzinho, vamos escrever o valor, vou apresentar aqui, procurar, aparece, quantidade de vezes. Então, aqui já tenho a quantidade de vezes que aparece, tá? Vou pedir 2, 2, 4 e 5. Vou procurar por 1. Aparece o número 1, aparece uma única vez. Aqui o número 1 aparece uma única vez, tá? Vou introduzir os mesmos 2, 5, 3. Procurar por 2. O número 2 aparece duas vezes. Aqui uma vez, duas vezes. Então o número 2 aparece duas vezes. Então, dessa forma, temos o exercício resolvido. Se você tiver alguma dificuldade, não estiver a entender, por favor, deixe nos comentários, reveja o vídeo, tá? Que é importante que você faça. Não assista apenas o vídeo, por favor. Acompanhe o vídeo, mas pratique, faça também, tá? Resolva os exercícios também. Inclusive, se você puder dar uma pausazinha antes de ver a resolução e depois, quando você tentar, depois de você ter tentado resolver, poderes comparar a minha solução com a tua, não é? Eu ficaria muito mais agradecido, porque o recomendado é que faças exatamente isso. Antes de veres a minha solução, pões um pause, tentas resolver, e só quando não tiveres conseguido é que podes ver a solução que eu estou a apresentar, tá bom? Então, vamos para o exercício seguinte e vamos pôr a mãos à obra. Exercício 40. Crie um programa que solicita ao usuário que insira 10 números inteiros em um vetor. Em seguida, conte quantos números pares e quantos são ímpares e exiba o resultado. Tá? Vamos então resolver. Primeira coisa que nós vamos fazer é declarar o vetor, né? Inteiro com 10 posições. Vamos pedir os 10 valores. Para pedir, ciclo para. Aqui o conto menor que 10. Aqui o conto
mais. Logo de seguida, vamos pedir esses valores. Não é? Aqui na posição conte, tá? Eu aqui já estou a pedir todos os valores. Em seguida vou procurar os valores pares e ímpares. Para contar, eu vou declarar aqui a variável par. Vai ser quantidade de pares e aqui a quantidade de ímpares, tá? Feito isso, vou criar um outro ciclo onde eu vou comparar se são pares ou se são ímpares. Para isso, o que eu vou fazer? Vou criar um outro ciclo para, onde eu vou pedir que o contador varre de novo todo o vetor, menor que 10, conte mais. Logo de seguida, escreva. Escreva não, porque agora temos que saber se é par ou ímpar. Na verdade, se o número não for par, ele é ímpar. Se o número for par, ele não é ímpar. Então, ou é ímpar ou é par. Se o número, nesse caso, um num na posição do contador, para saber se é par ou ímpar, usamos o módulo. Exatamente. Módulo 2. Se o número na posição do contador módulo 2 for igual a zero, quer dizer que o número é par. Então, eu aqui quantidade de par, mais. Se não, aqui deve ter algum erro. Ah, não atribui aqui. Também vou fazer isso já para aqui. Se não, se não for par é porque é ímpar. Quantidade de ímpares, mais. Feito isso, escreva. Existem quantidade de pares, barra n, pares e aqui ímpares. Ponto. Então aqui existem x quantidade de pares, existem x pares e y ímpares. Feito isso, vou executar aqui. Vou meter 2, 3, 5, 4, 7. São valores aleatórios, tá? E assim. Existem 5 pares e 5 ímpares. Como assim? Um. Vamos só contar os pares, tá? 2, 3, 4, 5. São 5 pares e 5 ímpares. A contagem está certa e no final 5 mais 5 temos os 10 valores inseridos. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixe nos comentários. Espero que tenhas praticado. Espero que tenhas tentado fazer. E só depois é que foste ver aqui a solução que o formador, com muito cuidado, tenta resolver e explicar. Exercício 41. Escreva um programa que permita ao usuário inserir 5 números inteiros em um vetor. Em seguida, peça ao usuário que digite o número específico e um novo valor. Substitua todas as ocorrências do número específico pelo novo valor no vetor e exiba o vetor resultante. Então, nós vamos criar um vetor, depois vamos pedir um valor específico e vamos substituir todas as ocorrências daquele valor específico pelo novo valor, tá? Então, o nosso vetor são de 5 números. Vamos criar aqui um inteiro, um 5. E por que que o professor só está a criar com um num? Tá, podia ser com qualquer um outro nome, tá? Só porque o num 5 faz referência a número, tá? Um vetor de números inteiros e o vetor tem 5 posições, tá? Então, vou pedir aqui todos os valores.
Começar de 0 até 5. Conte mais. Logo de seguida, o que é que nós vamos ter? Nós vamos aqui ter a recepção dos números todos, né? Que vai ser escreva, digite o, conte mais um, não, valor. Aqui vai ser valor, tá? Faltam as vírgulas aqui. Eu aqui vou fazer o leia. Vai ser num na posição do contador. Agora, eu vou ter o valor específico e o novo valor, tá? Então, eu vou pedir o valor específico. Escreva, digite o valor a ser trocado. Dois pontos, leia específico. E eu vou pedir também aqui, escreva, digite o novo valor. E, portanto, aqui eu vou ler novo valor. Temos então todos os valores recebidos. A primeira coisa que nós iremos fazer é criar um ciclo para podermos ter acesso a todos os valores. Para inteiro, conta igual a 0, conta menor que 5, conta mais, não é? Logo depois disso, vamos saber quais posições o num na posição do contador é igual ao valor específico. Nesse caso, se o valor específico for igual ao num na posição do contador, o que vai acontecer? O num na posição do contador vai receber esse novo valor. Se nós encontrarmos um valor no nosso vetor num que é igual ao valor específico, o vetor na posição num deverá receber esse novo valor. Deverá receber esse novo valor. Então, aqui nós temos feito a nossa substituição. Logo depois, temos que apresentar o nosso novo vetor. Para apresentarmos esse novo vetor, a primeira coisa que temos que fazer é criar o ciclo para. Então, vamos começar aqui com o ciclo para. Inteiro conte igual 0. Conte menor que 5. Conte mais. E, portanto, vamos apresentar aqui. Escreva o num na posição do contador. Mas eu vou meter aqui umas vírgulazinhas para separar. E eu aqui vou apresentar aqui, escreva. Portanto, aqui escreva novo vetor, dois pontos. E, portanto, novo vetor será apresentado. Vamos fazer esse teste. Vou apresentar o valor 1, 4, 3, 1 e 6. Vou substituir o valor 1 pelo valor 6. Nós temos aqui 6, 4, 3, 6, 6. Então temos o 6 na primeira posição e na penúltima posição substituídos. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, você já sabe, deixa nos comentários e nos vemos no próximo exercício. Até já. Exercício 42. Desenvolva um programa que permita ao usuário inserir 10 números inteiros em um vetor. Calcule a média dos números pares presentes no vetor e exiba o resultado. Se não houver números pares no vetor, informe isso. Tá? Primeira coisa, vamos pedir 10 números.
inteiros, tá? Depois que pedimos 10 números inteiros, nós temos a intenção de calcular a média dos números pares. Vamos calcular a média aritmética dos números pares. Qual é a média aritmética? A soma dos valores pelo número da quantidade. Essa é a fórmula da média aritmética e vamos exibir o resultado. Se não houver números pares no vetor, devemos informar. No entanto, vamos precisar de contar a quantidade de números pares que nós vamos ter num vetor para acharmos a média. Tá? Depois de nós acharmos a quantidade de números pares, vamos precisar de achar a média. Tá? Que vamos dividir a quantidade de valores, o número de valores, a soma dos valores, pela quantidade de valores. Tá? Para isso, a primeira coisa que temos que fazer é, portanto, declarar um vetor inteiro, né? Inteiro, num 10. Vamos pedir para receber todos estes valores. Vai ser inteiro. Conte igual 0. Conte menor que 10. Conte mais. E logo depois vamos pedir esses valores. Digito U. Conte mais 1. Aqui, leia. Número na posição 10. 10 não. Conte. Conte. E então temos todos os valores recebidos. Depois de termos os valores recebidos, o que é que temos que fazer? Vamos procurar os números pares e saber quantos números pares são. Nós vamos criar uma variável aqui que vai ser uma variável que vai acumular pares, tá? Nessa variável nós vamos somar todos os pares e vamos ter também uma variável que vai se chamar quantidade de pares, porque cada vez que a gente somar um par, vamos ter que saber quantos pares são e vamos ter que acumular esse valor para depois podermos achar a média. Ou seja, a média aritmética nós vamos usar apenas a variável acumular pares, que vai acumular a quantidade de pares, e aqui vai armazenar quantos pares foram acumulados. Para isso, primeira coisa que iremos fazer é o ciclo para, tá? Que vai nos perseguir daqui para frente, quando tratamos de vetores e calcular, fazer cálculos com todos os valores de um vetor, tá? O conte, que é igual a 0, conte aqui que é menor que 10 e o conte mais. Feito isso, vamos desta feita começar a procurar saber se os valores são pares. Se o num na posição do contador módulo 2 for igual a 0, quer dizer que ele é par. Se ele for par, temos que acumular. Para acumular, acumular pares, vai receber o que está em acumular pares, tá? Vai receber o valor que está em acumular pares, que é para nós podermos ir armazenando dentro dela, né? Mais o num na posição do contador, tá? Mas não na posição do contador. Mas nós estamos aqui a ver um pequeno erro. Por que que está desse erro? Porque na primeira iteração, acumular pares não vai ter nenhum valor. Nesse caso, eu vou fazer aqui a atribuição de 0 e ele já assumiu. E o mesmo vai acontecer com a quantidade de pares, tá? Que ele vai incrementar automaticamente. Sempre que um valor for par, então nós aqui vamos fazer que a quantidade de pares vai sempre também incrementar. Sempre que ele acumular, vai incrementar. Sempre que ele acumular, vai incrementar. Pessoal, feito isso, nós vamos, portanto, poder apresentar a nossa mensagem. Mas para apresentar a nossa mensagem, também nos pede para dizer, olha, se não houver números pares no vetor, informe isso. Então, para trabalharmos na nossa mensagem, podemos fazer assim. Se a quantidade de números, se a quantidade de pares
for menor que 1, nesse caso, tiver ou zero ou menos do que zero, nesse caso, só vai pegar zero, né? Se for menor do que 1, o que é que vai acontecer? Ele vai apresentar aqui a mensagem, escreva, não existem pares. Ponto. E se não for verdade, se haver mais, se haver ou igual a 1 ou maior do que 1, se a quantidade de pares for igual a 1 ou maior do que 1, então vou apresentar aqui a média, tá? Então aqui vou calcular a média. Podemos declarar aqui a variável média. A média aqui vai ser igual ao quê? Ao acumular pares dividindo pela quantidade de pares. Nós aqui vamos ter a nossa média. E no final, escreva a média será de vírgula média. Tá? Temos aqui o exercício feito. Vamos executar. Primeiro vamos fazer sem ter valor par, tá? Então, vamos ver aqui que não existem números pares. Tá? Tudo 3, 3, 3, não existem números pares. Usando agora aqui o 3, 6, valores, usando valores pares, olha, a média será de 5. A média será de 5 porque ele somou todos os números pares e dividiu pela quantidade de pares. Tá? Então, temos aí o exercício resolvido. Esse, na verdade, era o último exercício e, no entanto, espero que tenha tudo ficado claro. Se não ficou claro, por favor, deixa nos comentários ou volte a assistir à aula que nós vamos ter muito gosto em ajudar. Se você for assistir a aula, peço que preste atenção e se você for deixar nos comentários a dúvida, por favor, nós vamos ter muito gosto de poder ajudar, tá? Então, espero te ver na próxima sessão e até já.